Alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, porque é muito importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês. Vamos ouvir aqui histórias de brasileiros que decidiram se mudar para o Reino Unido. Descubra como eles enfrentaram as dificuldades. Zagotinho Fora da Casinha. Sejam muito bem-vindos. Bem, agora, como eu disse a vocês, vamos trazer sempre pessoas interessantes com histórias maravilhosas. E essa tem história e maravilhosa. Minha querida bailarina Ana Silvério. Obrigado, minha querida, por ter vindo aqui, tá? Obrigada, o prazer é todo meu. Tá aqui, uma honra. Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Eu quero que você conte pra gente quem é a Ana Silvério. Que é uma bailarina, a gente sabe. Agora conta pra gente. Ana Silvério, essa é difícil. Essa pergunta é difícil. Quem é Ana Silvério? Quem te vê que te compra. Ana Silvério é uma mineira de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Uma pessoa que cresceu numa família maravilhosa e uma família de muitos artistas. É uma pessoa que foi mandada para a escolinha de balé, como várias meninas, muito novinhas, aos 4 anos de idade, e que nunca parou. Com 4 anos, Ana? É mais ou menos isso. Não sabia nem falar direito, já dançava. Nossa, a primeira coisa que a gente aprende é dançar, você sabia, né? Antes de a gente aprender a andar. A gente aprende a ter o equilíbrio. Já dança no ventre, né? A gente dança no ventre e quando a gente nasce também, a primeira coisa que a gente faz é dançar antes de andar. Até a nossa noção de equilíbrio vem da gente tentar brincar e dançar com o nosso corpo. O ser humano, ele dança antes dele andar. Mas é verdade, então o ser humano ele já expressa essa vontade ou é involuntário? Eu acho que quando a gente está crescendo, né, bebê, você experimenta com o corpo, você vai lá descobrir sua mão, você começa a fazer sons, aí quando você aprende a ficar de pé, para você aprender a andar, você vai dar aqueles shuffles, né, que eles falam em inglês, você vai ficar transferindo o peso de uma perna para outra e você acaba dançando, você aprende, você começa a experimentar com o seu corpo, né, como é que mexe o ombro, como é que mexe a coluna, a espinha. Isso inconscientemente, claro, né? É interessante, né? Porque a gente não tem barreiras quando a gente é criança, né? Você não tem que mostrar nada para ninguém, não tem que se mostrar capaz ou incapaz, né? Não tem aqueles parâmetros pré-moldados, né? A gente é mais livre. Depois que você depois que você tem consciência das coisas, você começa a ter parâmetros, né? E quando criança, não. E isso pode limitar, né? Aí você já foi para uma escola de balé aos 4 anos de idade. E dali você estava falando que a sua família é uma família de artistas. Sim. Vamos pegar um pouquinho lá de trás isso. Me interessou. Mas é o que? São artistas da dança, da música ou... Da música. Da música. É por parte da minha mãe. O lado artístico vem por parte da minha mãe. Meu bisavô foi Oscar Lourenço Fernandes, um grande compositor brasileiro, ali da época da Semana da Arte Moderna, Vila Lobos, Francisco Mignone, então aquela geração. Aí o meu bisavô fundou o Conservatório Brasileiro de Música, né, no Rio de Janeiro. Olha só. Aí a minha avó quando a minha avó foi para Montes Claros, ela fundou lá o Conservatório de Música Lourenço Fernandes, que hoje é o maior conservatório estadual de música, né? De música, que Minas Gerais é o único estado, né, que tem conservatórios estaduais. Não sabia. E o de Montes Claros é o maior da América Latina em quantidade de estudantes. São mais de 3 mil alunos que são... Olha só. Que estudam de forma gratuita. Tá. Isso é o quê? Bancado pelo governo federal? O governo estadual de Minas, é um conservatório estadual. E foi sua avó que fundou. Que fundou. Começou na sala dela. Que interessante.
né, Calvano, tendo a ajuda dos políticos, da sociedade, claro que sem a sociedade Sim. tem como. Aí, foi fazendo, primeiro se municipalizou, depois Foi pro virou... estadual. Pro estado. ficou estadual, Interessante, Aí menina. minha mãe também é regente, compositora, professora. E Então, essa é a parte ainda hoje artística. ela dá aula no conservatório? Não, ela aposentou. Aposentou? É. Qual o nome dela, Ana? Antonieta Silvério. Antonieta Silvério. Quando ela Isso. vier, você traga ela aqui, tá? Com certeza, com certeza. Ela é cantora? Ela tá vendo isso. É mesmo? Dá um oi pra ela. Oh, beijão pra senhora, beijo grande. Tô esperando a senhora aqui, tá? Vixe, a primeira coisa que ela vai falar é: não me chame de senhora. Você, é verdade. Desculpe. Pois é. E você aprendeu, o conservatório ele é só para música? Não. Ou é para dança em geral? O conservatório, ele não tem um curso de formação em dança, mas ele tem a aula de dança que pode ser optado como uma atividade extra. Eu, por exemplo, fazia aula de música, mas para mim o principal era a dança. Depois, a minha atividade extra era o musical. Eu inverti. Você estudava o que em música? Só teoria ou algum instrumento? Eu estudei piano, estudei flauta e teoria. Até hoje eu estudo teoria. Eu acho que música é essencial para o trabalho que eu faço na coreografia. Nós vamos chegar lá nessa parte. Eu estou muito curioso nessa parte. Eu quero entender esse lado. Mas primeiro vamos seguir umas etapas aqui. Você veio dessa família, foi para o conservatório, você estudou até que ano? Com quantos anos você saiu desse conservatório? Eu fui para Belo Horizonte com 14 anos, mas aí eu retornei para Montes Claros por causa de um problema no joelho. Aí eu fui para a Rússia com 16. Aí eu deixei o conservatório. Só voltei você foi para a Rússia para fazer balé? Eu fui para a Rússia, na verdade, de intercâmbio. Para passar um ano de ensino médio. Só que eu sempre quis ir para a Rússia, era a minha primeira e única opção, e eu sempre dancei. Então, mas qual a sua ligação com a Rússia? Nossa, por quê? É uma história bem interessante. Tem uma história que rola na família que quando eu tinha 3 anos, eu falei que eu ia para a Rússia. Foi um Natal e virou a conversa do Natal, de onde essa garota tirou Rússia, porque seria União Soviética. Então, de onde ela ouviu a palavra Rússia, porque leu, não sabia, aí veio aquela coisa, por que Rússia? Isso virou, não tem parentesco, nada com Rússia, assim, mas eu sempre quis ir para a Rússia, mesmo antes de eu decidir que dança eu levaria como profissão. Para a vida eu já queria ir para a Rússia. Eu lembro que o meu fichário de 4ª série era um mapa da União Soviética. Porque para quem não sabe, a Rússia é o berço do balé mundial, né? Eu acho que podemos dizer assim ou não? Berço, se olhar onde nasceu, eu falaria a França, porque foram eles que codificaram. Mas a Rússia, o que a gente entende hoje de educação de balé, uma estrutura de aula, formação, o que seria importante, ensinar com que ordem. Isso veio da Rússia, sim. Então, eu acho que eu falaria que o berço na Rússia seria o berço da formação acadêmica para um bailarino como ela é feita hoje no mundo inteiro. Claro que tem suas modificações, mas se você pensar aquela estrutura de chegar, tá na barra, fazer aqueles exercícios naquela ordem, depois você vai para o centro, depois você vai para os saltos. Essa estrutura, ela veio da Rússia, veio da Vaganova. Porque a gente fala balé, mas tem toda uma estrutura física por trás do balé que é assim, né? É quase um exercício físico o tempo inteiro, né? Como você diz, na barra, vocês aprendem, é quase uma ginástica olímpica, né? Você tem que passar para você ser uma bailarina. É muito. Ou eu estou enganado? Não, tá certíssimo. Fisicamente muito. É o treinamento de um atleta profissional.
só que a O dança... foco é a dança, no caso. A dança, mas aí como arte vão outras coisas. Então aquela técnica perfeita acaba não sendo, no meu ver, o objetivo. Aham. São os meios pelo qual você vai atingir seu objetivo, e o seu objetivo é artístico. Então, para você, isso já é opinião pessoal, não estou... Aham. Né, não existe regra, não Uma existe nada. regra. Mas eu acho que você tendo o domínio do seu corpo, tendo o domínio da sua técnica, você é mais livre como artista. Ah, tá. Então, essa palavra não existe em português, mas eu gosto de usar, que é o articismo. Articismo. O articismo vem, na minha opinião, da sua liberdade. Você ganha a liberdade quando você sabe aquilo, quando aí você tem uma técnica. E o balé, né? O balé, ele não foi inventado, assim. Balé são danças que vinham do popular, e quando chegou à corte, elas foram lapidadas de uma forma que o popular desapareceu, digamos assim, as características do povo, e sobrou o corpo humano. Então, ele é bem de o que seria, dentro do padrão de beleza do balé, o que seria o ideal. Então, ele é bem científico das possibilidades de movimentos que o corpo humano pode fazer e as combinações deles. E as mesmas técnicas que se aplicam para a bailarina, ela se aplica também para o bailarino? Ou Sim. tem diferença? Não, sim, é a mesma técnica. Dentro do clássico, do tradicional, a mulher vai ter o trabalho nas pontas, que é aquela sapatilha de ponta onde você fica na pontinha do dedo, e tradicionalmente não é uma técnica masculina. Mas hoje em dia muitos fazem sim, pessoas do sexo masculino também vão estar... pode fazer ponta. Não é o tradicional. Se você for num espetáculo de balé, você não vai ver o tradicional, você não vai ver um homem na ponta. Ficar na ponta, literalmente na ponta do pé. Isso. Tem uma sapatilha especial que permite isso. Ah, tá. Que o homem não usa. Acho que hoje em dia a sapatilha ela é macia, não? Não, existem dois tipos de sapatilha. Tem o que a gente chama no Brasil de sapatilha meia ponta, que é só o paninho mesmo. Que deve ser terrível, né? Machuca, não? Ela tem mais impacto, mas a tecnologia tem hoje sapatilhas de meia ponta, que são essas molinhas que tem uma certa amortecedor, mas é claro que não é um tênis de corrida, não é aquele amortecedor, mas não é só o papel, vamos dizer, o pano sem nenhuma absorção de impacto. A sapatilha de meia ponta, né, a molinha. A outra, que fica na pontinha do pé, ela é dura. A gente chamava antigamente de sapatilha de gesso, mas aquilo ali não tem gesso mais. Tem várias marcas, tem tecnologias diferentes. E qual é a melhor? É a macia ou a dura? São coisas diferentes. São técnicas... Para técnicas diferentes. Antes de chegar à ponta, você faz a meia ponta, né? E a ponta é bem específico. Você pode fazer, você dança de meia ponta, você dança descalço, você dança de meia, depende do que você está dançando. Tem outros sapatos, depende da ideia do que está no palco. E a sapatilha de ponta é uma ideia que vem do balé clássico. Aí você chegou na Rússia. Como foi esse impacto de chegar na Rússia para estudar balé? Você foi fazer um intercâmbio para dança? Não, eu fui fazer intercâmbio de escola comum. Aí logo quando eu cheguei, eu falei para minha família russa que eu queria fazer aula de balé. Claro, eu estou na Rússia, eu vou fazer aula de balé. A princípio você não foi para fazer balé? Não, não, eu fui para estudar. Escola normal, isso. Fazer russo. Fazer russo. Intercâmbio. Você vai morar um ano na Alemanha, um ano nos Estados Unidos, eu fui um ano para a Rússia. Era a minha única opção de intercâmbio, era ir para a Rússia. Aí, logo quando eu cheguei lá, eu falei que eu queria fazer aula de dança, aula de balé, e me levaram para um lugar, para um centro de cultura e tal. Você tinha 16 anos? Tinha 16, isso. Me apresentaram para uma professora, então comecei a fazer aula de balé. E o Brasil, na década de 90, ele era fortíssimo mundialmente questão do jazz, da técnica de jazz. Eu dançava muito mais jazz que eu dançava balé no Brasil. E aí nessa técnica de jazz que eu dançava, que eu gostava, que o Brasil era muito forte, e a Rússia ela estava começando, então assim,
para mim era aquela ideia de 20 anos atrás o jazz, o que eles estavam fazendo e tal. Aí eu fui, né, falando sobre jazz, aquele jeito de botar minhas coisas no meio. Uhum. E no final das contas me deram uma turma, falou assim, não, você trabalha com essa turma. Eu comecei a dar aula lá de Você foi para jazz. estudar, acabou dando aula. Eu estava fazendo aula, estava dançando o balé, mas o jazz, porque a professora, né, Aham. lá viu uma oportunidade, uma pessoa que está vindo de um lugar onde o jazz é forte e tal. Sim. Aí eu comecei a dar aula, aí eu montei uma coreografia, aí ela inscreveu essa coreografia num concurso em São Petersburgo, lá na Rússia, e essa coreografia ficou em segundo lugar. Olha só. Aí ao fim, aí me perguntaram quem é que tinha montado a coreografia, aí os alunos me mostraram, me perguntaram quantos anos eu tinha 17 anos na época, aí perguntaram se eu tinha interesse de entrar na faculdade de coreografia. E eu confesso que eu nem sabia que existia a faculdade de coreografia. Porque no Brasil tinha faculdade de dança, você tinha faculdade de coreografia, que interessante. Aí eu fui pesquisar, na época, tinham pouquíssimas no mundo, todas na Rússia. Aí eu fui olhar, tá, se eu entrasse nessa universidade, quem seriam os meus professores? Eu, nossa, não sei o quê. Aí foi vendo aqueles nomes, não sei o quê. Nomes que você já conhecia no Brasil, no caso. Grandes nomes. Aí foi assim, aí eu fui lá, pedi para fazer a prova, e eles fizeram a prova para mim. Aí a língua russa, porque a prova é específica, e uma das provas que eu teria que fazer era russo. Isso é uma coisa que Prova eu de ia te russo. perguntar. Quando você saiu do Brasil, você já falava alguma coisa em russo ou não? Não, muito pouca coisinha que você vai Aham. aprendendo. Mas falar russo eu não falava, não. Você chegou lá assim na escura e falou. Isso. É muita coragem, hein? É Ah, muita coragem. É determinação, né? talvez. É admirável, né? Você sair uma criança praticamente com 16 anos, né? Você ir para um país que você não conhece ninguém, que não fala língua, russo ainda, porque em inglês ainda a gente tem querendo ou não, você tem uma base no Aham. Brasil, né? Ou pelas músicas, eu tenho inglês na escola. Agora o russo não, tipo assim, eu acho que eu teria um certo pavor. De tipo assim, vou ter que ir para a Rússia agora. Nossa Deus. Aí eu sempre quis, igual eu falei, desde 3 anos eu queria ir para a Rússia. Então, na verdade, eu cheguei lá, eu estava com a bandeira da Rússia pintada em todas as minhas unhas. Eu desci do avião, ajoelhei e dei um beijo no chão. Falei, cheguei. Sou russo, eu saí daqui, agora eu quero voltar. Engraçado isso que você falou, antes de eu ir para a Rússia, e participando de festivais internacionais de folclore, de danças folclóricas, aí a gente acaba conhecendo, né, as pessoas, é muito boa a integração, você vai, se apresenta, mas cria-se uma comunidade ali das pessoas, dos artistas, Aham. durante o festival. E eu sempre ouvi, assim, você é russa? Quando a gente está conversando, trocando ideia, você está falando inglês, né? Ou da Aham. forma que você fala inglês, a forma de você comunicar com qualquer pessoa, de onde ela for, é você Aham. começar a tentar falar Falar inglês, né? inglês, E, então, falando inglês, eu ouvia de pessoas, se você é russa, assim, sabe? Sem. Aham. Você falou de russa, eu sempre tinha uma mentalidade um pouco russa. Ainda mais Russa. na época eu tinha cabelo vermelho, aí É, que. literalmente russa. Tinha. Apesar que eu acho que o irlandês ele é mais ruivo do que, Bairro, do que o o próprio russo. russo, né? Mas tinha uma coisa, eu acho que a pele fica mais branca, né? Aham. Porque o cabelo preto dá um contraste, o É cabelo verdade. vermelho, ele talvez por causa disso, se aparenta ser mais branco. Aí você terminou esse ano, você foi fazer a faculdade de coreografias? E sim, eu fui. Então, quando eu fui aceita lá na universidade, aí eu me desliguei do intercâmbio. Ah, Com a tá. autorização dos meus pais, eu me desliguei do intercâmbio. Mas isso era possível lá? E como era a É questão de possível. visto, esse tipo de coisa assim? Já era meio que automático? Olha, Ou não? não automático. Como eu fui Pro intercâmbio, né? você tem que pedir o visto baseado em alguma coisa. Com o intercâmbio, Ah, tinha tá. a documentação do intercâmbio. Para a faculdade, tinha a documentação da faculdade. Mas tem até uma história engraçada que eu acho que quando eu estava indo para o 3º ano de faculdade, a minha carta que eu precisava, a carta convite que eu precisava para aplicar para o visto, ela não tinha chegado. Eu já tinha a passagem comprada, eu estava no Brasil. Então eu comprava a passagem para ir do Brasil
e voltar no final do ano letivo. Aí a próxima passagem seria para o início do próximo ano. Isso, então já tinha passagem para ir, eu estava de férias no Brasil, o visto não tinha chegado. Aí eu fui lá no consulado na Rússia, aí eu fui e conversei com as pessoas, olha, aqui está minha carteirinha de estudante, eu estudo, aqui está... Aí eu fui mostrando tudo, mas não chegou a carta, eu tenho que voltar, está aqui o documento que eu ainda estou estudando. E eles liberaram e falaram assim, olha, mas assim que chegar a sua carta convite, você tem que mandar vir aqui. Aí chegou uma semana depois do meu voo, mais ou menos. Foi problema com correios, enfim. E nessa eu só falo agora de visto, né? Essa coisa de conversar com uma pessoa direta que... lembrando do fora da casinha, as nossas dificuldades, isso não acontece aqui na Inglaterra, né? Você não conversa com a pessoa quando você quer conversar tem alguma coisa de visto, de documentação. Ninguém tem autorização para te falar nada, né? Não, é verdade. E aquela coisa do face to face, né? Quando você conversa ao vivo, que a pessoa, o cônsul lá o cônsul ele liberou, ele falou assim, não, eu entendo a sua situação, eu entendo, eu acredito, eu estou vendo toda a documentação que você de fato, né, estuda, não sei se eles chegaram a conferir dentro deles, que eu tive que aguardar, eles espera um momento, não sei se eles, né, chegaram a se comunicar com a universidade, né? Ou não, mas isso jamais, eu acho que isso jamais aconteceria aqui. Aqui eu acho que não. Eles vão te dar o visto sem você ter a documentação em mãos? Não, é difícil, né? Pois Manda um e-mail e espera, né? Nossa. Aguarde aí que vai chegar. Tá, e você teve algum momento que você teve que voltar para o Brasil e deixar a Rússia? Isso foi... Não, assim, eu saí da Rússia quando eu saí, em 2008, né? Eu morei lá 7 anos e meio, aí eu saí de lá, não é porque eu tive que sair, foi a vida. Sim, sim, não é que ninguém te obrigou, não, é porque aquele ciclo fechou. Exatamente. E você teve que ir para um outro ciclo. Aí você voltou para o Brasil. Não, eu fui para a Holanda. Aí depois de uns 2 anos na Holanda, eu queria ir para casa. Queria minha cama. Sempre dançando. Dançando, trabalhando, coreografia. O balé sempre na frente, ou não? Você chegou um momento que você deixou o balé um pouco de lado para cavar a vida de uma outra forma, ou não? O balé sempre foi o seu foco? A dança de uma forma geral não o balé em si. Mesmo porque eu tive um problema sério na Rússia, físico, eu tive que fazer cirurgia no pé, eu fiquei 1 ano e meio de muleta, e eu queria, né, continuar, né, estudando, sendo uma boa aluna, queria tirar notas boas, e eu estava numa faculdade de dança, uma faculdade de coreografia, mas onde são 8.000 horas e umas 4.000... A faculdade são 8.000 horas? Isso, e umas 4, 5.000 você está dançando dessas. Caramba. Então, aí, o esqueleto tem que estar bem... Pois é. Você teve um problema o físico lá na Rússia. Eu tive esse problema que você falou, sempre dançando. Então, eu tive afastada da dança, mais por lesões, etc. Não por eu me afastar. E nesse tempo você continuava na universidade? Não, isso já tinha passado. Quando você teve o problema... não, eu estava na universidade. Você estava na universidade? Estava na universidade. Menina, isso acarretou algum problema... No decorrer do seu curso, ele acarretou problema para o seu curso? O seu problema físico? Problema para o meu curso, não. Eu acho que até pela minha atitude, mas hoje eu vejo como foi importante, digamos assim, esse momento, porque eu sei de teoria, de teoria de dança, de como ensinar, porque como eu não podia dançar e eu queria... tirar nota boa, eu tinha que provar para o professor mesmo de muleta que eu merecia receber uma nota alta para uma aula prática que eu não tinha condições de fazer. Então, eles não vão te culpar por você estar por lesão, não vão te expulsar porque você está de lesão. Se você se comportar mal, eles te expulsam, mas por causa da lesão, e então eu estava frequentando todo dia, então você imagina aquele inverno você de muleta,
Mas eu frequentava a aula, na hora de chegar às provas, eu sabia direitinho a combinação, eu sabia de cor o que elas estavam fazendo, eu fazia a prova, então eu falava muito mais do que eu deveria falar para receber Sim. uma nota boa, mas só para compensar o fato de eu não De estar você não estar dançando. dançando. Então, eu acho que esse momento eu tive muito aprendizado teórico que eu não teria se eu tivesse dançando. Uhum. E porque eu queria aprender mesmo. Como é que você vai ensinar aquilo? Do início da primeira informação até a forma final daquele movimento. Então, quais são as dificuldades? Quais são os erros comuns? Como é que você conserta os erros comuns? O que esses erros comuns acarretam no futuro, do ponto de vista técnico e do ponto de vista físico? Eu acho então, que... Então, eu fui estudando coisas que não estariam ali na cobrança do professor. Em média, quantas horas vou falar a pessoa que já se formou, por exemplo, uma bailarina, que né, no seu caso já é uma bailarina formada, quantas horas por dia, não sei se é obrigado a estudar, a ensaiar, mas quantas horas por dia você tem que praticar isso? Tem um limite ou não? Você ensaia pontos, passos, ou você tem toda uma coreografia que você tem que ensaiar, sei lá, tantas horas, 2, 3, 5, 8 por dia? Eu acho que isso aí depende. Se você do que a pessoa está fazendo. Se você estiver num tempo integral, numa companhia de dança, por exemplo, você vai chegar, você vai fazer uma aula de balé, provavelmente, e depois você vai para o ensaio. Aí ensaio depende do que está passando, se vão separar ensaio, se é só com o solista, depende, isso aí vai variando, mas você está ali para dançar 8 horas por dia. 8 horas por dia. Mas agora, por exemplo, eu estou feliz quando eu consigo me dedicar 2 horas por dia. Seria maravilhoso se eu tivesse a mesma oportunidade, o mesmo tempo de me dedicar o tanto que eu me dedicava quando eu estava na Rússia, né? Quando eu não tem outras coisas. Você está lá para isso, né? Aí é maravilhoso. Mesmo porque hoje também você tem um paralelo, né? Que você tem a família, né? Você tem... Você é mãe, né? Eu sou mãe. Né? Você é mãe, então você tem que se dedicar parte do seu tempo, claro, para sua família, e isso acho que interfere nesse tempo do seu ensaio, né? Interfere até no trabalho, porque, assim, o que é trabalho? Porque aqui na Inglaterra, as escolas são até às 3 horas da tarde, né? 3h10. Então, o professor de dança, ele vai trabalhar mais ou menos de 4 horas da tarde até lá para as 9, 10 horas da noite, que são as turmas de balé. Por exemplo, você tira o seu filho da escola, ou sua filha, aí você leva para atividades, né? Só que se for trabalhar e viver de aula de dança, eu não vejo mais meu filho, porque eu tenho que dar aula todo dia, de 4 da tarde a 9, 10 horas da noite. E até as 3 da tarde ele está na escola? Exatamente. Então, para mim, não é viável. Sim. Não quero fazer essa escolha. E como eu estou em York, eu estava trabalhando sempre saindo de York, né? Que vai para college, para escolas profissionalizantes de dança, só que elas não estão exatamente em York. Então, chegou um ponto que eu vi que eu não conheço o mundo artístico de York, porque eu não estou em York. Eu estou sempre... Eu não estou trabalhando fora em York. De lá. Aí... Mas por que não tem escolas lá em York? Tem escolas... York é a cidade que você vive hoje. Onde a escola... É a cidade que eu vivo. Você mora. Tem muitas escolas de dança em York. Particulares, né? Escolas de dança. Tem cursos, tem aulas de dança até dentro dos colleges, mas elas não são... Os cursos não é para formação de bailarino. Então, a técnica que precisa lá de dança tem outros objetivos. Como, por exemplo, a técnica de dança para um ator. Ele tem que ter uma liberdade corporal e etc., mas o foco não é você formar ali uma pessoa tecnicamente limpa, porque não é o objetivo dele, não é ser bailarino. Então, a educação da dança, entra de outra forma. Não tem um curso profissionalizante de dança em si. Tem um college perto de York, isso tem, mas eu nunca dei aula lá.
Hoje o seu trabalho com o balé, ou com a dança, dá aula e espetáculos, porque eu sei que você também dá Eu vou começar a dar espetáculos. aula independente agora, em setembro, que eu vou abrir minha turma. Uma turma para intermediários avançados, não é para inicial, por enquanto, né? Bom, aí a companhia... Então, assim, voltando à minha vida, né? Aham. Então, como é... A companhia, minha paixão, eu tenho uma paixão enorme por coreografia, por criar dança, Sim. desde criança. Então, eu queria uma companhia para trabalhar com a companhia. Então, como eu cheguei aqui, eu fui fazer o doutorado. Foi em 2015. Então, eu fiquei no... Você fez doutorado de dança aqui na Inglaterra? Eu não terminei o doutorado, a minha pesquisa era em dança, dentro de uma faculdade de Performing Arts. A minha pesquisa era em dança, só que eu não terminei o doutorado, aí é uma outra longa história. Eu engravidei, aí tive o meu filho, aí veio pandemia, então, que eu fiquei trabalhando, então, o que eu vi, né, para voltar. Né, para a arte é aquela coisa que seu currículo não diz muita coisa, né? A arte é o que você está fazendo ali naquele momento. No momento, é verdade. Então, foi batalhar, que primeiro eu preciso de um portfólio. Ninguém vai me ajudar ou trazer muito financiamento, essas coisas, sem saber quem é você. Ou você chega, eu não estudei aqui, eu não conheço ninguém. Porque como qualquer outra coisa, qualquer tipo de arte depende sempre de um patrocínio, de alguma coisa. Quando você não tem um portfólio, ele é mais difícil, né? O meu portfólio era do Brasil, muito E trabalho. hoje é assim, né? Cadê seu Instagram? Ixi. Cadê seu Facebook? Tem o que lá? Você está fazendo o que? Aonde hoje, né? É muito... momentâneo, né? É do momento. Você tem que estar na ativa para você conseguir algum tipo de benefício, algum tipo de patrocínio, né? Exatamente. E foi o que eu fiz, foi investir o dinheiro que eu tinha economizado praticamente na vida, fui investindo para eu fazer o espetáculo. Um espetáculo para botar minha cara aí. Tá, vamos por parte. Você montou um espetáculo na Inglaterra. Eu montei alguns. Montou alguns. Conta pra gente. Não, esse espetáculo que foi o primeiro completo, que eu montei Me, Myself and Misha. O que é isso? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu soube que eu ia fazer um espetáculo sobre isso. Essa história é boa. Essa nós já sabemos. Aí... Conta essa aí, Ana. Pois então eu, grávida, tô eu lá no meu caderninho anotando. As grávidas tudo. De plantão aí, ó. Anotem. Eu lá no meu caderninho anotando tudo. Senti em detalhes. Hoje eu senti como se fosse um dedão batendo por dentro assim, a dois dedos, à esquerda, 2 para baixo do umbigo. Aí eu fazia o desenho, né? Minuciosamente, tudo. O caderno inteiro, assim, tá. Aí foi até o engraçado na hora de parir, eu tive um trabalho de parto de 27 horas. Eu acho que teria sido pelo menos 10 horas mais rápido se eu não tivesse lá escrevendo. 11h36 começou uma contração. Que você tinha que parir, né? Eu esqueci que eu tinha que parir. Eu estava ali, a pessoa fazendo anotações para poder, no futuro, fazer um espetáculo sobre aquilo. Eu não sabe, né? Você nunca sabe o que você vai precisar, tem que botar. Inclusive, aqueles números ali, até para fazer a música eletrônica, uma né? Música eletrônica, com aqueles andamentos. Enfim, aí... Você escreveu o seu espetáculo em cima da sua gravidez. O que eu fiz durante a minha gravidez foi anotar tudo que estava acontecendo nos mínimos detalhes. Aí, depois que eu pari, 6 meses depois, quando o negócio saiu da cabeça, eu volto para as minhas anotações. Eu fui digitalizar
né? E já fui botando em inglês, porque eu sabia que aquilo ali era coisa de composição original. Eu não vou encontrar uma música para contar a história, qual que for, seja, né? Então eu vou precisar de um compositor, já fui passando em inglês. Porque aí, iluminação e etc., para a pessoa saber alguma coisa. E nesse processo aí vai ter muita pesquisa do que fazer. E eu vi claramente 3 indivíduos, que é o quê? Que era a pessoa que engravidou, e que tinha os parâmetros para comparar, que agora está assim, porque antes estava assado. Então, era essa pessoa que engravidou. E tem aquela pessoa que está mudando o tempo inteiro. Eu estava dançando, todo dia você encontrar o equilíbrio é diferente. Seu peso está diferente, está puxando para um lado, seu corpo mudando demais. Então, todo dia era uma descoberta diferente ali dentro do seu corpo. Você não parou durante a gravidez? Não. Você não parou em nenhum momento de dançar? Nenhum momento. Eu 2 semanas antes de parir, que eu fiz quem quiser sessão. Conferir, tem os vídeos lá de você no seu Instagram, né? Tem fotos também, eu vou compartilhar. Deu grávida. Eu tinha Sim. 2 semanas antes de parir, eu tava... Eu olhava assim, eu falei, meu Deus, a Ana é louca. Eu te conheço há bastante tempo, né? Antes de você engravidar, a gente já se conhecia. E quando você engravidou, eu via você dançando já com aquela barriga. Eu falei, meu Deus, como ela consegue fazer isso? É muito louco isso, né? Porque às vezes tem pessoas que acham que gravidez é uma doença, né? O cara, tem que ficar de repouso. Você dançava balé, cara. É incrível. Vou deixar seu Instagram aqui no vídeo para as pessoas conferirem lá, né? Tem. Aí você foi criando esse espetáculo. Aí quando eu vi esses... Né, você era a protagonista e você foi a inspiração. Pois é, eu vou chegar... Aí eu vi essas 3 pessoas, né? Quem entrou na gravidez, a pessoa que estava sempre se mudando. Aí, qual que é a razão dessa mudança? É o feto. Então, se você vai olhando assim, se eu estou sentindo que está coçando, por exemplo, aqui na região lombar, aqui do lado da barriga, eu entendo que a minha pele está esticando. Mas ela está esticando porque alguém está crescendo. Então, eu comecei a ver uns padrões. Aí, quando eu estava, né, no processo criativo, eu fiz uma tabela com três colunas, assim, eu conseguia linkar uma coisa com a outra. Aí eu fiquei pensando que eu precisava de 3 bailarinos. Muito louco isso, cara. Aí é aquele processo criativo, né? Eu falei, não, eu preciso de 3 bailarinos, que eu tô vendo 3 pessoas. Eu falei assim, como assim 3 bailarinos? Você tá grávida sozinha? Você é sozinha. Mas não ficou sozinha grávida. Não, Aí o quê? Aí foi criando como é que eu dividiria aquilo, como seriam as cenas. Aí eu fiz cenas, capítulos. Aí depois resolvi que eu ia dividir em trimestres. Os 3 trimestres de gravidez. Isso foi tudo o processo de criação depois, que as minhas anotações estão por semana. Sim. Semana tal. Aí eu fazia bolinha. Hoje eu senti isso, aquilo. Aí fazia bolinha. O que eu fiz depois de ver padrões que aconteciam no meu corpo, eu fui estudando, aí fui criando. E foi uma coisa interessante para mim, que eu sou muito ligada à música. Então, a música me inspira muito. Se eu gosto da música, eu danço bem, muito mais expressiva. Se eu não gosto da música, eu não consigo nem dançar direito. Você também vai pro piano e compõe, Ana? Não. As suas coreografias, a música para coreografias? Você tem... Não. Mas você toca piano até hoje? Não toco, não. Não? Eu entendo de teoria um pouco. Igual, por exemplo, eu tenho acessibilidade musical, eu consigo fazer algumas edições rápidas, porque eu preciso. Mas não, compor não. Mas esse projeto foi feito com um compositor, Ben Ives. Sim. É o compositor desse espetáculo. E a gente trabalhou durante a pandemia, o que foi muito diferente, porque você é muito diferente. Você está com um compositor ali numa sala de dança e você fala para ele, aqui eu quero mais devagar, aqui você põe um acento, uma coisa mais acentuada. Mas você, estando na pandemia, eu só fui conhecer quando a peça já estava praticamente pronta. Vocês faziam online? Online, tudo online. E é difícil, porque eu falava, precisa assim, assim, assado, e eu criei sem
Eu criei Ser Música, Aham. que foi um processo para mim muito novo, que eu estava, né, a música dá metade da estrutura da dança. Assim, quando eu pego uma música para coreografar, eu analiso toda a música, eu já tenho ideia ali de muita coisa que vai acontecer na dança através da estrutura daquela música. Mas criar sem a música foi um desafio e a música entrar só para dinâmica. Então, o que eu estava olhando? Aquelas notas. Agora eu quero representar isso. Quero representar a minha azia. Aham. Eu quero representar que eu sentia sono de uma hora para outra. Então, o que eu quero representar? Como eu posso representar isso? Aham. Aí vale aquele processo de experimentar. Então, quando eu consegui movimentações e através de uma dinâmica corporal, eu, né, acabo mudando A com B, C, B, ordens diferentes para saber o que ficaria mais dinâmico, mais interessante. Aí só depois vinha uma música para eu trabalhar características. Ah, tá. Então, assim, foi um processo bem diferente. E dessas coisas de pandemia, né? Engraçado. Eu gosto muito de espelho. Tem quem é da área da dança sabe isso. Tem gente que... Estúdio de dança, você entra, tem um espelho, assim, Tem que né? ter espelho. Mas esse tem que ter é discutível. Tem gente que acha que é muito ruim. Eu gosto de espelho. Espelho pode ser também ruim, né? Porque você fica se olhando no espelho. Em vez de estar dançando, você está com o olhinho ali pro espelho para saber como é que você está. Então, na hora de ensaio... Mas não é interessante você ter uma visão do que as pessoas estão vendo? Porque você no espelho é basicamente isso, né? Você é um espectador de você Isso, mesma. Exatamente. É ruim nos horários que te limitam. Você não vai para a sua expressividade que você está sentindo. Você está ali meio que olhando. Ah, tá. Mas lá com o espelho, como eu gosto do espelho, o que eu fiz na época da pandemia? Você não pode ir para o estúdio, né? Eu comprei um projetor que funciona via Bluetooth. Então, eu botava o projetor e o meu telefone ligado, o meu telefone com a câmera ligada, me filmando, mandando a imagem para o projetor que estava refletindo na parede. Isso, era o meu espelho. Mas aí eu descobri que tinha um delay e que era maravilhoso. Então eu ia, preparava, fazia a pirueta, eu terminava a pirueta, eu olhava para ver se a pirueta estava boa. Dava para assistir depois. Exatamente. Então assim, tinha um certo delay, maravilha. Então eu trabalhei muito com isso. Então eu filmava, mandava pro compositor. Aí foi até surgir a peça. Tá. A música surgiu em cima da dança ou a dança surgiu em cima da música? Foi variado. Como que é isso, Ana? Me explica isso, que eu não entendo. Por exemplo, eu te mando uma música. Tá, você vai criar uma coreografia em cima daquela música. Ou não? Não, isso depende qual que é a proposta do coreógrafo e é muito diferente, cada um tem sua forma de criar, né? Tá. No caso, quando a proposta vem da música, né? Assim, eu pego a música e eu coreografio em cima daquela música. No caso desse espetáculo, tiveram várias... A música foi feita em cima de uma história... Exatamente, eu falei assim, olha, eu preciso dessa parte. Você tinha vamos chamar de um script, você tinha, que era a sua gravidez. Isso. Você tinha esse script. Você mandou isso para o compositor? Eu mandei por partes, né? Porque eu dividi ele por capítulos, cena 1, cena 2. Trimestrais foram. Os trimestres seriam os capítulos, só que aí eu tenho um capítulo introdutório, que é a introdução, como é que essa gravidez, em que momento da minha vida ela aparece. Okay. E aí depois primeiro trimestre, segundo semestre, terceiro trimestre e o parto. E o labor, né, o trabalho de parto então e o parto. São cinco atos, é isso que chama? Não ato. O ato tem um intervalo, são cenas. Ele é cenas, direto, ele não tem um intervalo. Tá. O espetáculo é do início ao fim, inteiro. Porque é aquela coisa de projeto, né? Tem momento que você acha que você tem que ter um intervalo, tem momento que você acha que você tem que tentar contar aquela história do início ao fim sem término. Tá. E então sem introdução. Não é obrigatoriamente tem que ter um intervalo no caso de uma peça? Não tem que ter nada. Eu acho que na arte não tem que nada. Tem o que você achar que deve ser. Exatamente. Que deve ter. Exatamente. Qual que é a proposta do que você está fazendo? E quando você...
eu queria entender como você consegue. Isso é um exercício que você faz, é o quê? Facial? São movimentos que significam alguma coisa quando você quer expressar um sentimento, por exemplo. Você. Um sentimento, digamos, vou usar um termo chulo, né? Você está aborrecida. Uhum. Você expressa isso. A gente, né? Um ser humano normal que não dança, ele fecha a cara, você está aborrecido. Na dança, você expressa isso? Você expressaria como? Ou eu estou fazendo uma pergunta tão insignificante? Não, você Porque tá. eu não entendo, eu não consigo entender como um dançarino se posiciona diante desse fato. Por exemplo, você quer expressar uma raiva, né? Você está aborrecido. Aí você expressa. Você Tá. expressa com o corporal e é exatamente isso, que os bailarinos também são pessoas. Aham. Você, né, Isso vai também na expressão vai, facial. vai na expressão facial e também vai aquilo. Você tem que fazer uso, ainda mais se é uma narrativa, que nem todo espetáculo é narrativa, né? Ah, tá. Se você tem uma narrativa, você vai ter as informações que você vai trazer para as pessoas entenderem, mas é quase impossível você não se basear naquilo que as pessoas já sabem Sim. para você expressar essa história. Porque você não pode fazer com que as pessoas não tenham aquele background delas quando elas entram para assistir um espetáculo. Então, você vai fazer uso disso. Se você, por exemplo, se você botar alguém fazendo uma reverência a outra pessoa, você automaticamente já está trazendo para o espetáculo que aquela é superior àquela. Ah, Que tá. aquela que está fazendo uma reverência é inferior Inferior a quem à tá. outra. Então, querendo ou não, e você tem outros artifícios, né? Exatamente a expressão corporal. A pessoa, quando ela está fechada, quando ela está assim, Sim. né? Quando está com o peito aberto, são coisas que a gente carrega por um motivo. Aham. E aquilo ali vai estar na dança. Não tem como enganar E quem dança, ele explora muito esse lado, né? Você conhece, assim, minuciosamente essas partes que, como você expressar, né? Se fecha, significa uma coisa, se abre, se levanta, então tudo tem um significado, né? Tem. E vocês que dançam, vocês, tipo assim, você explora minuciosamente isso. Acho que sim, acho que você tem. E é muito inconsciente, até muita coisa é É mesmo? inconsciente. Do que vai ser mais talvez uma coisa humana mesmo, de reações, de não Aham. quero, se você for olhar, por exemplo, engraçado, não é com a letra N em muitas línguas. Por que que esse som hum, Aham. veio pra gente como uma negação? Já, já são dos primórdios, na verdade, né? Existe alguma coisa que vem passando, não sei, ou é memória genética, não sei, Aham. mas tem algo, tem as nossas reações, né? Que você não gosta, você fecha a cara, É verdade. né? Expressões, você olha numa criança, você, sabe, você tem carinha de dor, tadinha, tem, sabe, que ela tá feliz. Existem, e não sei de onde vem, mas Já é inconsciente, na é verdade. inconsciente, então você já tem aquilo com a dança, e com o treino, você tem um domínio corporal Eu acho que o que eu ia maior. chegar é nisso. Você tem o domínio de cada expressão em cada momento, né? Você é capaz de expressar isso. Por exemplo, teve lá o seu espetáculo, correto? Uhum. Você dá para os espectadores. Você O entrega programa. um programa que é para as pessoas entenderem também, que vão lendo, né? E sabe o que está se passando ou não. Sim, no caso do Me, Myself and Misha, era uma narrativa abstrata. Por que eu falo de abstrata? Você não tinha que obrigatoriamente entender todo o movimento que está ali, porque Ah, todo tá. movimento que está ali tem ligação, tem uma ligação com as anotações que eu fiz. Eu não inventei nada. Inclusive, era uma coisa do trabalhar sem música, que a música, como ela influencia muito, você acaba saindo improvisando. Aí, quando eu estava ficando muito criativa, era a hora que eu falei assim, é hora de parar. Parar.
porque como o foco era trabalhar a minha gravidez e não as memórias e sentimentos que eu tenho hoje, baseado na minha gravidez, por isso que eu tinha que voltar. Fala, você agora está viajando, você está indo com a sua criatividade. Exatamente. Você tem que voltar para aquilo. Ok. Então, foi um trabalho muito diferente do que eu já tinha feito, ainda mais porque eu sempre, com bailarina, ou com você criando uma história imaginária, ali não era nada imaginário, ali era eu fazendo um trabalho sobre mim mesma. Retratando o que você que passou. Eu criei, né? Exatamente. Eu brinco que foi o meu primeiro trabalho em primeira pessoa, literalmente. E você Tá. é muito mais difícil. Imagino. Você ser você mesmo, né? Vem tudo de novo, assim, no final do espetáculo, aquela emoção de estar parindo. Eu estou sentindo aquilo de novo. É muito bom reviver. Cara, é muito louco A gravidez. isso. Algumas mulheres me falam isso, que loucura, cara. Loucura, cara. Você ainda revive É porque você isso. passa inconscientemente, né? Você passa por isso, por essa etapa, acho, né? A mulher, por exemplo, ela passa por essas etapas e você não. Você anotou e representou depois. Então, eu acho Exatamente. é incrível como você conseguiu fazer isso, né? Porque você passar o que é natural é uma coisa. Agora, você voltar e reviver aquilo, né, propositalmente, eu acho que é mais difícil, né? Ou não? Não sei, é criação. A emoção me faz reviver o momento de novo, aquele momento da gravidez, do parto. Ainda mais que eu sei que aquele movimento eu estou fazendo baseado em quê? Mas na hora de dançar, enfim, em si, você tem a memória corporal, né? Que vai. É lógico que o seu foco tem que estar ali, mesmo porque o público ele vê na hora se o bailarino não está lá. Então, por exemplo, você, né, como músico, quantas vezes, de repente, você vê, você já está acabando a música, você nem lembra de ter começado. Então, com certeza. Então, você não está lá. Mas quando você está na dança, você está na sua memória corporal. É igual dirigir sem prestar. Para quem não é da área da dança e da música, você pega um momento de direção, né? Você nem lembra de você virando a esquina, saindo da garagem da sua casa, mas você já está chegando. Já está chegando. Você nem lembra o que aconteceu no caminho, mas você foi direitinho. Porque existe uma certa memória corporal e o seu cérebro, e você está ali focado, mas não focado. Por isso você não tem isso da memória. A memória, como é que é? Aquela memória curta, né? A memória curta você acaba não guardando. Né? Ela vai passando e o cérebro não ocupa o espaço no HD com isso. Exatamente. Então, a mesma coisa vai na dança. Só que quando você está passando emoção, o público, ele vê que você não está lá. Tem isso então. O público, ele sente. Eu sempre ouvi que, na minha educação na Rússia, que você não engana o público, não adianta. Não dá para enganar um público. Não dá. Mesmo? Então, Acho que claro, que quem frequenta um balé são pessoas que já têm um certo entendimento, né? Ou não? Estou enganado? Olha, o balé, ele traz público novo para a dança. Eu acho que as pessoas, quando elas começam, ou se interessam de ir para a dança, ou se interessam de levar uma criança na dança, com frequência elas vão atrás do balé. Mas o balé, a técnica do balé ela é base para qualquer técnica que hoje você vê num teatro. Você vê um contemporâneo, você vê um moderno, você vê um jazz, um musical theater. Ali não tem como não fazer balé, os bailarinos. Eu ia te perguntar, como que você se vê? Você é o quê? Uma bailarina contemporânea? Ou você é uma bailarina clássica? Ou não? Isso não se aplica... a cada trabalho isso se aplica? Bom, o fruto nunca cai muito longe da árvore, né? Sim. Hoje eu me vejo como uma artista de dança. E eu sou treinada no balé clássico, na Rússia. No Brasil eu dançava muito jazz, muitas danças folclóricas. Amo um tambor, amo samba, amo um forró. Opa, aí falou... amo, nossa, adoro. Chegou na área. Então...
querendo ou não... A gente tem até né, a gente já conversou de fazer Pois é, tem né? um projeto, Pois é, né? tem um projeto aí guardado, né? Vou cobrar, ó. Vamos fazer. Então, peraí, a sua última pergunta. Não, como você se via, Tá. se o contemporâneo, o clássico se aplica a cada trabalho ou não? Eu acho que vai estar lá porque vai estar tudo que o meu corpo já absorveu vai sair ali para fora. Então, por exemplo, esse espetáculo que eu estava falando, Me, Myself and Misha, tem de tudo. Tem samba, tem blues, tem muita coisa de balé, tem muita coisa de contemporâneo, porque como eu me considero um storyteller, né? Eu me considero uma contadora de história na dança, através da dança. Pode ser narrativa, que tem princípio, meio, enfim, que as pessoas devem, né, seguir direitinho. Sim, vão entender ali o que aconteceu. Pode ter, como pode não ter, igual com o espetáculo. Isso não é obrigado. Não é obrigado a você dar uma cartilhazinha para quem entra lá para ver o espetáculo, para entender o espetáculo. Não, depende se você tem uma narrativa. Eu tinha uma narrativa que ela era abstrata. Da propaganda já tinha falando, né? História de gravidez e de parto. Então você sabe direitinho onde vai. Então ali é mais você ver como é que eu me relacionei, como eu relacionei com isso. Então tinha muitas mulheres que se identificavam, que falavam que dava muito para entender a questão. Mesmo sem ler nada, não precisava estar lendo para entender. Inclusive, eu tive fantástico quando eu levei o espetáculo pro Brasil, um homem... Você levou esse espetáculo pro Brasil? Levei. Olha só. Um homem chegou para mim e falou assim, cara, eu entendi minha mulher agora. Se eu tivesse visto esse espetáculo, eu teria agido de forma diferente. Com ela, eu consegui entender sobre a mulher nesse processo de gravidez, vendo o espetáculo. Eu vi homem falando isso, e mulheres, inclusive, que não tinham filho, que elas meio que conseguiram ver a magnitude que é dentro do corpo. O que acontece com o corpo de uma mulher para gerar e como é que a natureza é perfeita para conseguir gerar. Então, por eu trazer muitas características que eu fui sentindo, muitas pessoas se identificavam. Tive gente que falou assim, nossa, eu lembrei de coisa da minha gravidez que eu tinha esquecido. Imagina, meu filho já está com mais de 30 anos. Emocionante, então, né? as pessoas, nossa, eu sentia isso. Você cutucou, assim, uma memória que estava perdida lá nas pessoas. É o poder da arte. Eu acredito muito no poder. Inclusive, é o lema da companhia de dança. Que eu acredito no poder da arte para influenciar e mudar uma sociedade. A Ana Silvério, ela tem uma companhia de dança na Inglaterra, é isso? Isso. Quando a gente fala tem uma companhia de dança, parece que foi bem uau, não sei o quê. Não, é assim. Não, mas é uau. Talvez para você não. Mas você tem. Né? Para mim vai ser... Isso é muito importante. Você é uma brasileira que está aqui no Reino Unido e que tem uma magnitude no balé, na dança, e você tem uma companhia de dança. É grandioso, eu estou trabalhando, estou com projeto em projeto. Meu sonho, a direção que eu estou indo é para ter uma companhia que seja trabalho integral, onde eu consigo pagar de forma integral os bailarinos, mas aí tem muita água para correr debaixo da ponte, porque isso é muito difícil você ter a arte funciona muito de projeto em projeto, né? Sim. E eu queria ter um grupo que estivesse sempre junto para todos os projetos. Não, pode entrar gente, sair gente, mas que tem um núcleo, porque quando você trabalha por projeto, você recebe o financiamento pelo projeto, você vai ser só pago para fazer aquele projeto. Você como não uma peça de teatro, no caso. Isso, mas eu queria ir trabalhando coisas, criar coisas, pensando em quem eu tenho lá, os bailarinos. Eu acho que a interação... É a mesma coisa você montar um show com músicos que nunca se viram, ou gente que está todo final de semana junto, por exemplo, tocando junto, é muito diferente, não é? Claro, com certeza. A interação é muito diferente, né? Exato, e as pessoas enxergam. Agora, aquele negócio, você não consegue enganar o público. Eu vejo um duo maravilhoso de bailarinos lindos, mas você olha... Estão lá os dois, mas não existe aquela química. Conexão. Exatamente, isso é criado. Até pela afinidade de você estar
o tempo todo junto, se você está... Eu me baseio pela música. Se você está tocando com uma pessoa, né, o tempo todo, você se comporta de uma forma e tem uma interação diferente, né? Eu acho que para dança também não é muito diferente, porque a arte é arte, né? Um ator que tem o costume de atuar com um parceiro ou com uma parceira, eu acho que o entendimento é muito mais fácil quando você tem tempos muito tempo junto, né? Você faz muitos trabalhos diversificados juntos, a interação é muito diferente, é mais diferente. Não é, você sente um ao outro, né? Exatamente. Você antes do negócio acontecer, você já sabe que a pessoa já está indo para lá. Então, peraí, deixa eu me posicionar, porque vai... Exatamente, eu vou ficar aqui para a bola vir para cá, então eu já pego essa aqui. É interessante. Exatamente. E também eu acho bom pelo que você tem a liberdade de sair criando. Você pode continuar recebendo por um projeto, mas como você está ali, você pode criar coisas ali na hora que nenhum financiamento Isso que eu vai ia te dar. perguntar. Claro, vocês ensaiam passo a passo, correto? É tudo ensaiadinho. Quando vai para ensaio. Sim. Tá, na hora, acontece qualquer coisa. Um esqueceu o passo ou errou o passo. Vocês têm um artifício que vocês conseguem se comunicar e se encaixar de novo? Como é isso? Você dançando em duo, no caso. Uai, se for um duo, se a pessoa errar ali, vai influenciar em você na hora, né? Sim. Aí depende do erro. Uhum. Mas existem as trocas de olhares que você acaba... Se encaixa de novo. Mas quando tem erro... Assim, se for um bom... Se for um bom bailarino, não dá na cara, né? Não vai dar na cara. Exatamente. Eu já derrubei cenário, meu bem. Eu quase derrubei um cenário. Tinha uma coreografia que era anos atrás, nossa, que era muito dos anos 30. Era uma coisa assim, era meio rock, meio aquela coisa. E tinha um cenário que a gente nunca tinha ensaiado com cenário. E eu tinha uma diagonal. Diagonal é literalmente uma diagonal. Você imagina um quadrado, o público está ali, então você tem que ir de uma diagonal a outra. A minha diagonal era de saltos grandes. Então eu sabia exatamente, eu fui ensaiando, eu sabia exatamente onde eu começava e onde eu terminaria. Quantos saltos você ia dar? Não, até a música, né, eu saí exatamente, mas o fato é que na hora da apresentação tinha um cenário ali que não estava na hora que eu tinha ensaiado. Então eu bati o pé nele assim, bonito. Mas aí, como é cenário, é coisa de papelão, né? Não é madeira. Né? Às vezes são madeira, mas muito visa-se coisas mais leves, né? Então, era um papelão, ele começou a cair assim, eu já peguei ele de volta, tal, fiz uma pose assim, era isso mesmo. Fazia parte da dança. Exatamente. Você vai meio que... É aquela coisa, igual você erra uma nota, você puxa um pouquinho, depois você volta. Porque não pode dar na cara, né? Não pode parar, né? Não. Então, assim, igual, quando tem erro, algumas pessoas podem reparar. Se é um grupo fazendo tudo igualzinho, você vê que uma pessoa for para o lugar errado, é impossível você não ver que alguém errou. Mas normalmente, a pessoa que é leiga, igual você fala, são as que menos vão importar com isso e são as que mais entendem o que aconteceu. Ah, é? Olha só. O sentimento, porque é uma visão diferente. Quando você escuta o que uma pessoa que se autodenomina leiga, o feedback que ela te passa, muitas vezes é bem mais profundo do que de um profissional. Que entende o assunto. Porque tudo bem, se o profissional vai falar da técnica, te dar umas dicas ali do ponto de vista, mas são coisas muito mais de prontidão. São coisas e muitas vezes que você já pensou, porque na hora da sua criação, você tem ideia. Exatamente, você seleciona alguma coisa. Então, muitas vezes a pessoa pode trazer uma coisa que você pensou, mas você recusou. Né, entendeu? Você recusou por algum outro motivo, não importa qual. Enfim, você escuta isso, e são coisas muito específicas. Quando vem de uma pessoa que é da área, ou pôr aquela iluminação naquele momento. Então, assim,
E outra coisa, ele vai estar atento em outras coisas. Ele não, o profissional igual eu, quando eu estou num espetáculo de dança, eu não consigo me desligar meu cérebro e deixa eu só curtir. Isso não acontece, eu estou olhando tudo. Isso é ruim, a gente que é músico também. Você vai num show, eu falo assim, pô, é uma meleca você ir no show, porque você presta atenção em outro tipo de coisa que não é você curtir um show. Exatamente. Né? Você vê de forma diferente. E você não faz porque você quer. É porque, infelizmente, está ali, é diferente. Você vê de forma diferente. Então, acho que no caso da dança é a mesma É a coisa. mesma coisa, exatamente. Aí, não sei nem o que Você eu vê, tava falando. não, você tá vendo uma pessoa, com um leigo. O leigo, ele te dá uma coisa bem mais, às vezes, muito mais profunda. Uhum. E tem uma, tem uma história, você quer ouvir? Claro que eu quero escutar tudo. Fala o que você quiser. Eu fui assistir um espetáculo uma vez e dentro do espetáculo tinha um solo masculino que era num piano, era uma peça de piano. E eu lembro que tinha alguma coisa, que tinha alguma coisa ali que meio que incomodou e tal, mas eu não sabia o que, tá? Não refleti, né? Aí depois, no intervalo, eu estava sozinha assistindo o espetáculo, então eu acabei focando ali na conversa de pessoas ao redor. Tá sozinha. Aí uma pessoa falou um comentário bem legal. Eu não fiquei calma, parecia que eu estava no lugar errado. A pessoa trazendo o sentimento dela da coreografia da pessoa que. Aí depois eu fui entender da forma que ela tá falando, aí eu entendi exatamente o que aconteceu. do ponto de vista de estrutura mesmo, que a primeira parte, o bailarino ele estava mais central, e o piano, a peça era uma onde a composição levava de uma escala muito maior para uma muito menor, ou seja, ele estava passando por todas as alturas. E o bailarino ele estava mais central. Aí já na segunda parte dessa peça de piano, inverte. Ele fica mais emocional num lugar só, repetindo aquela sonoridade, digamos assim, mas ali mais parado no piano. E o bailarino ele já tinha mais movimentação. Então, eu entendi que a pessoa ela não se sentia meio que parecia que estava, né, alguma coisa, estava, porque meio o que fora ela da casinha. via, aquilo que ela estava vendo não coincidia com aquilo que ela estava ouvindo. Porque o ouvindo estava circulando e a pessoa estava parada. Estava central. E na hora que ela começou a circular, o piano ficou parado. Pode ter sido a intenção exatamente do coreógrafo? Claro, e ele conseguiu. Para provocar então justamente conseguiu. isso. Então conseguiu. Exatamente. Eu não sei qual era o propósito, entendeu? Mas são coisas assim. É claro que deve ter sido o propósito, né? Porque às vezes se incomodou, alguém sentiu, era justamente para alguém sentir esse tipo de coisa, né? Porque eu acho que é impossível que alguém que está montando uma coreografia com a música não vai perceber, né? Será que não? Tudo é possível. É possível. Tudo é possível. O seu espetáculo, Ana, qual o seu espetáculo hoje que você está em cartaz com ele? Eu não estou em cartaz, nós estamos montando um espetáculo, um show que vai ser para famílias que eu digo de criança, de até adulto. Gente, para quem não viu no começo, a Ana Silvério é uma bailarina que tem uma companhia de dança aqui na Inglaterra. Ela tem a companhia de dança aqui na Inglaterra e faz espetáculos. Só para... tá começando. Tá. De projeto em projeto. Você teve esse espetáculo, ele durou quanto tempo que você fez sobre a sua gravidez? Ele ficou quanto tempo em cartaz aqui na Inglaterra? Eu viajei mais ou menos... Nossa, foi por causa da pandemia, gente. Aí entrou Bagunçou pandemia, tudo, né? tinha espetáculo que não foi. E eu
processo de fazer. Então, para mim, eu trabalhei nesse espetáculo 4 anos. Mas eu fiquei 1 ano e pouquinho que eu viajei, que eu apresentei. Sim. Isso na Inglaterra. Isso aqui na Inglaterra e eu fui com ele para o Brasil. Levou para o Brasil. E você levou os dançarinos também? Não, era um projeto solo. Solo. Ah, era um solo. Ok. E música gravada, né? Era original, mas eu tenho a gravação. E onde você dançou lá no Brasil? Lá na minha cidade, em Montes Claros. Oh, que legal. Foi na época do Natal e eu pensei, eu quero levar esse espetáculo, quero que a minha avó assista. Oh, que massa. Aí eu produzi lá também, só para dançar no teatro que eu cresci dançando. Que não é nem um teatro, é um auditório. Tá precisando de um teatro lá. Mas dá orgulho você tocar, né, digo no meu caso, né, tocar ou dançar. Você ir na sua cidade natal fazer um espetáculo é gratificante, né? Ah, é. Né? Porque é uma filha da terra, um filho da terra, que você está indo lá mostrar o que você aprendeu no mundo e você voltar nas suas raízes e mostrar aquilo, eu acho que é muito interessante. É muito mais gratificante do que você dançar em outro lugar, não? Não sei se seria mais gratificante, mas é muito bom. É muito bom, né? É emocionante, pelo menos. É emocionante, dá mais tensão, parece, né? Eu também acho. Porque, primeiro, querendo ou não, as pessoas, se não te conhecem, mas pelo menos já ouviu falar que você é de lá. Né? E eu acho que traz uma responsabilidade maior para quem está fazendo, no seu caso, né, e dançar lá na sua cidade, né? Mostrar um trabalho. É muito bom. Então, é a sua história que está ali. Então, querendo ou não, as pessoas vão identificar, né? Identifica igual que eu trouxe algumas coisas dos catopês, que é um congado no norte de Minas. Então, tem coisas ali que as pessoas vão reconhecer um movimento ou outro. O que ela está fazendo? E as pessoas, elas te conhecem, né? Ainda mais que, no meu caso, que é da área da arte. Então, eu tô ali desde quando eu nasci, né? Eu estava na barriga da minha mãe ali já. Já tava atuando, né? Tá, vamos voltar lá para o seu novo projeto agora. Né? A gente abriu um parênteses aí. Mas esse novo projeto, ele é sobre o quê agora? Sobre mudanças climáticas. Eu estou com um projeto há mais de 1 ano. Começou como um circuito, com um espetáculo, com uma performance de circuito, que é aquela onde o artista está andando e você vai encontrando com outras pessoas. Você está num circuito, as informações que você tem, você joga de uma vez no público. Né, de uma vez, na audiência, da forma mais impactante para ver se você pega eles, porque é um circuito, você está andando. Então, você quer chamar a atenção da pessoa. Não é igual você fazer um espetáculo, por exemplo, num teatro, onde as pessoas elas já vão com o propósito de te assistir. Então, você pode levar o seu tempo ali até chegar a um ápice, até preparar. Não é o espetáculo de circuito de rua. Uma performance. Então, levou 3 horas, tinha um cunho bem político. E depois, quando eu fui chamada para ir para um evento, que também era, né, de mudanças climáticas, não é um tipo de estrutura que vai funcionar. Então, eu precisava de uma dança. Então, eu poderia ter o circuito ali na entrada, mas aquilo ali vai ser uma entrada. Depois, você precisa de alguma coisa para as pessoas olharem, porque as pessoas estão sentadas e elas têm que olhar. Então, aí já entrou uma outra parte, que aí foi uma coreografia curta, para entrar para o evento. Aí, esse molde foi convidado para alguns outros eventos. Teve a Semana Cristã de Ecologia, me chamaram para dançar, um seminário de poluição nos mares pela universidade. Então, foi crescendo e eu vi um feedback que, nossa, o poder educacional dessa performance é muito forte, você tem que levar para escolas. Eu fiquei assim, muito surpresa, sabe? Eu não tinha pensado em criança, mas eu vi que as crianças se interessavam muito, se interagiam muito. Sim. Também pela técnica que eu escolhi. Eu escolhi esse personagem, chama Mother Earth, que é a Mãe Terra. Ela
ela vai caminhando, trazendo com o objetivo de fazer as pessoas refletirem o quão as nossas ações, por menores que possam parecer, juntas, é que dá o que está acontecendo, o resultado. Então, tem esse cunho. Então, foi pensado para isso. Das pessoas. Então, como é que eu fiz isso do ponto de vista artístico? Eu tinha lá a Mãe Terra com vestido que eu comprei no Charity Shop, que eu botei flores artificiais toda bonita, digamos assim, e aí eu tinha uma sacola com lixos, eu tinha velcros no vestido, velcro no lixo, os lixos eu catei todos da cidade, não veio nenhum lá de casa, e eu pedia para as pessoas colocarem o velcro em mim. Então, aos poucos, eu ia andando, as pessoas iam contribuindo para que esse lixo ficasse, para ela ficasse cada vez mais coberta de lixo, cada vez mais pesado andar, tudo isso, como a Mãe Terra, o que a gente está fazendo com a Mãe Terra. Então, eu mantive toda essa ideia e tudo isso foi mantido e foi incluído uma dança para adaptar ao novo formato, que era um formato de evento. Então, aí daí veio, quando eu vi esse feedback para escolas, aquelas coisas que acontecem, né? Tipo, 2 dias depois eu recebi olha, tem esse funding, você viu, que era para exatamente criar workshops para a escola, algo que o artista já estava fazendo, uma ideia que já estava em andamento, que era para transformar em workshops, para levar para escolas. Que legal. Falei, nossa, tá aí. Aí abriu eu consegui... um leque que você nem imaginava. Exatamente. Né? E eu consegui... Então, foi ouvir de uma pessoa um feedback, depois alguém viu uma coisa, Ana, você já viu isso? Nem relacionando, sabe aquela coisa que tem para ser? Aí eu consegui... Aí eu fiz esse workshop, aí rolou mais, aí foi, enfim, era o de dança, agora eu tô com uma parceira, a Araceli, também é brasileira, é atriz da área, né, do teatro. Está convidada. Está convidada para vir aqui, viu, Araceli? E aí com ela fazendo, desenvolveu para o teatro, né? Então eu com workshop de dança, ela com teatro, para levar para as escolas com esse mesmo objetivo de educar sobre mudanças climáticas. Mas aí tem várias coisas. Então você foca né? Você vai moldando o foco. E disso criou-se a ideia que a gente está trabalhando agora, que é o novo espetáculo, que a gente vai focar dentro das mudanças climáticas, vamos olhar mais para a justiça climática e o racismo climático. E é sempre um objetivo de educar, de tentar gerar reflexões para as pessoas e como é que as nossas ações influencia com a esperança de que, pelo menos uma coisinha, a pessoa possa ver algo que ela possa fazer diferente na vida dela, nem por menor que seja, que possa contribuir. E se atentar e mudar em alguma coisa. Né? É o objetivo. E você tem uma expectativa de data para você estrear esse espetáculo? Ou não? Você ainda é um projeto? É um projeto, ele está em andamento. Se tudo der certo, o ano que vem, a gente está em processo de criação. Ana, quero que você deixe aí seu Instagram, mas nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, vamos deixar seu Instagram, para as pessoas acompanharem você lá, né, nos seus novos projetos, veem também o que você já fez e tudo que você já contribuiu para a nossa cultura, mesmo estando fora do Brasil, mas que você traz sempre a cultura brasileira nas suas entranhas, nas suas danças, e eu acho que isso que é ser culta, né? Isso é que é representar a nossa nação, o nosso país, e você faz isso muito bem e com amor. Então, muito obrigada. Tá? Bom, meu Instagram é Terpsichorin, é um nome. Vai escrever, vai aparecer aí, mas qualquer coisa eu dou o significado. Terpsichore, ela é a musa da dança na mitologia grega. E eu coloquei o ing, o gerúndio, no final, porque eu achava que a musa da dança estava muito parada. Terpsichore, ela estava parada, ela precisava mexer. Vamos movimentar. Exatamente, eu coloquei Terpsichorin, com ing no final. Uhum. Que é esse negócio. Já está na hora de terminar?
Você que sabe. Eu que sei. Não, eu queria te falar de onde veio, porque eu sou horrível de criar vamos falar. Aquele negócio de nome, aquela coisa que diz tudo, de forma. Eu sou ruim, eu sou muito ruim disso. Uhum. Inclusive, o Me, Myself and Misha era um título provisório. Aí quando eu Acabou fui mostrar. ficando... Exatamente. Não, mas quando eu fui trazer para avaliação, quando eu fiz um sharing, que o espetáculo não estava pronto, mas eu botei para vir uma audiência para me dar feedback, uma das perguntas que eu fiz é sobre o título. Porque eu expliquei, eu olhei como eu fui a pessoa que eu engravidei, myself era a pessoa que estava mudando, por quê? Por causa daquela frase do filósofo Erasmus, que fala de eu tenho que continuar mudando para permanecer eu mesmo, algo do tipo. Então você, então quem está mudando é a myself, e o outro é o Misha, né? Uhum. Misha é o nome do meu filho, inclusive o nome dele só veio 3 dias depois que eu pari, que eu não sabia se era homem ou mulher. Eu não sabia... você não viu antes? Eu não queria saber se era macho ou fêmea. Tá. Eu sabia que era ser humano. Então, como eu não era o primeiro mesmo, que diferença, né? Não tem diferença nenhuma. Aí... Nem no segundo, na verdade, né? Nem no terceiro. Mas eu acho que no segundo tem aquela coisa, eu vou ter 2 homens ou um casal. Tá. Eu acho que já tem uma certa diferença. Uma expectativa diferente, né? Aí, o que eu ia falar? Aí o nome, o Terpsichorin. O Terpsichorin. Aí eu fiquei um mês, meu Deus, eu preciso logo de um nome para eu poder registrar essa companhia, para eu poder passar para frente. Aí eu sonhei com esse nome. Eu acordei no meio da madrugada com a frase e com a explicação. Terpsichorin com ING para dar mais movimento a ela. Bom, aí eu perguntei para as pessoas feedback e ninguém gostou do nome. Não, Ana, pelo amor de Deus, nome complicado, ninguém vai saber falar isso não, ninguém vai saber escrever isso não, o que é verdade, gente. Mas eu acho que eu não consegui desfazer do nome, porque da forma como ele veio, num sonho. É autêntico. Eu acho que tudo tem que ser assim, né? É autêntico, não importa. Claro, importa a opinião das pessoas, sim, mas... Se você sentiu que era esse tem que ser e pronto, acabou, né? É seu. Correto? Minha querida Ana, muito obrigado, do fundo do meu coração, por você ter vindo, tá? Dar essa aula de dança, né? Essa aula de interpretação de como se fazer uma dança, de como se criar uma dança. Isso é muito importante para as pessoas verem que aqui fora também, né, tem pessoas importantes que, como você, que está na dança e que representa o Brasil. Então, é muito importante. Quero te agradecer em nome do nosso Brasil por você fazer isso e fazer parte do nosso mundo aqui fora da casinha. Porque nós somos literalmente fora da casinha, né? Somos. Tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe muito os seus projetos e no próximo que você vem aqui apresentar pra gente, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu posso falar só uma coisinha no final? Pode, o que você quiser. Bom, os workshops para a escola, de dança e de teatro, se tem alguém tiver interesse, até para a comunidade também, a gente tem um de dança, de dance theater, de uma fusão entre dança e teatro, que é aberto para a comunidade. Então, se tem alguém ligado em escolas que pensa que é relevante trazer para as pessoas o cuidar da natureza, ensinar isso às crianças. Estamos aí prontos com workshop de dança, de teatro e de teatro-dança. É só isso, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram, Terpsichorin, ou pelo terpsichorin.com. Lá vai ter o contato, aí entra em contato com a gente que a gente Nós vamos deixar na descrição do vídeo, tudo certinho, tá bom? Obrigado, minha querida. Muito obrigado mesmo, muito obrigada, por ter vindo. Gente, esse foi mais um Zagotinho Fora da Casinha com a minha querida bailarina Ana Silvério. E vai ter surpresas por aí, hein? Vamos ter. Vamos. Ok? Obrigado. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, que é muito importante. Beijo no coração, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente.